Olá pessoal, mais uma vez boa tarde, bem-vindos de volta aqui ao nosso Supply Chain S&OP Summit Brasil 2022, dando continuidade às nossas apresentações. Eu gostaria de estar chamando aqui o Vinícius Pineda, que ele é Procurement e Supply Chain Director na WestRock Brasil. Ele vai falar para a gente um pouquinho sobre o tema processos logísticos projetados para maior eficiência. Vinícius, seja muito bem-vindo, é com você. Legal, obrigado. Obrigadão pela oportunidade, estou muito feliz em poder compartilhar aí um pouquinho da nossa experiência e de algumas alavancas que a gente tem usado aqui na WestRock, algumas boas práticas para a gente melhorar aí a eficiência e utilização dos nossos ativos, né, das nossas frotas. Bom, então aqui deixa eu falar um pouquinho sobre mim. Eu estou nesse segmento há 21 anos, eu iniciei na manutenção, trabalhei por 3 anos na manutenção e depois acabei entrando em supply, aí, compras, logística, planejamento, em 2001 e estou até hoje. Então, eu sou engenheiro mecatrônico aí de formação, com algumas especializações em gestão de projetos, liderança e também um MBA em administração. Dentro desse período de supply chain, né, hoje estou há 4 anos e meio na WestRock, segmento de celulose, papel e embalagens. Tive uma passagem na Linde, que é a atual Messer, né, no segmento de óleo e gás. Químicos aí, mais ou menos uns 10 anos entre BASF e Ecolab. E no automotivo, quando eu comecei em supply, na Bridgestone e depois na Pirelli, aí 7 anos nas duas. Então, esse aqui é um pouquinho de mim. Vou falar um pouquinho da WestRock também, rapidamente, só para vocês entenderem como que é o nosso... em que contexto que a gente está inserido, né? Então, aqui, como vocês podem ver no slide, né, onde tem essa marcação em laranja, onde tem presença, praticamente, né, todo o globo. E aí, essa plataforma global nos ajuda com a implementação local. Então, tem muita sinergia, muita troca de boa prática, experiência, sistemas e por aí vai. A WestRock, então, ela é líder mundial em papel e embalagens. Ela tem mais de 2.300 patentes, mais de 6 bilhões de embalagens de bebidas produzidas por ano, mais de 51 milhões de embalagens de papelão sendo produzidas diariamente, mais de 16 milhões de capacidade de produção de papel anualmente. São recuperados aí, né, isso de forma global, 7,5 milhões de toneladas de fibra reciclada, né? E aqui um pouquinho de números, aqui seguindo, né, questão de faturamento. Então, é uma empresa aí próxima aos 20 bilhões de dólares de vendas, mais de 50 mil funcionários, com mais de 300 operações, e presença nas Américas, Europa e Ásia-Pacífico. Globalmente, a primeira em embalagens ao consumidor, primeira em papel craft, segunda no mercado ali de bebidas. Na América do Norte, número 1 em embalagens ao consumidor, número 1 em papel craft e segunda também em bebidas. Aqui no Brasil, ela está há 80 anos, muitos devem conhecer ainda como Rigesa, né, mas a WestRock, em 2015, passou a ter o nome WestRock. É uma organização aí de quase 2 bi de reais de faturamento, mais de 2.500 funcionários, com 5 plantas, então elas estão aqui projetadas, né? Então, a fábrica em 3 Barras, Santa Catarina, de papel, e depois as 4 fábricas de papelão do lado, entre Porto Feliz, que é uma mega planta, Araçatuba, Blumenau e Pacajus, no Ceará. Também temos 54 mil hectares de florestas próprias, onde a gente faz aí, né, desde o melhoramento genético, tratamento de sementes, até a colheita de pinos e eucalipto. Um escritório nosso, sede, fica em Campinas, e aí aqui no Brasil nós estamos em segundo, em questões de market share em papel, em segundo de market share também no mercado de papelão do lado. Aqui já quase finalizando, né, os nossos investimentos nos últimos 10 anos, então eu comentei, né, da mega planta de Porto Feliz, é a maior planta do mundo na fabricação de papelão do lado, então eu tive
Ela foi inaugurada em 2019, 2020, então tive o prazer de iniciar ali desde da fase de construção até o momento. Um investimento grande que foi feito em Pacajus, também uns investimentos na máquinas de papel em Três Barras e uma planta também em Araçatuba. Então foi mais de $1 bilhão investidos nos últimos 10 anos. E aqui um pouquinho da nossa receita local, vamos dizer assim, para o nosso sucesso. É um negócio integrado. A gente tem aqui todo o desenvolvimento ali florestal, com mais de 54 mil hectares, sendo deles 21 mil de hectares de reservas nativas. São 65 anos dedicados ao melhoramento genético, dupla certificação Serflor e FSC quanto ao manejo florestal. E o High Performer, que é o nosso papel, que vai em praticamente todas as nossas embalagens, boa parte do nosso papel integrado, com papéis craft, test liner de alta resistência, trazendo muito mais ganho em todo o processo, com toda a rastreabilidade do início ao fim, desde o início ali da produção até a entrega no cliente. E dentro de papel ondulado, mais de 75 anos desenvolvendo ali, né, tendo todo aquele número de patentes. Algumas marcas aí são bem conhecidas, como a Smartboard e a Brightbox, e a tecnologia exclusiva de High Graphics, a primeira máquina que foi instalado não só na América do Sul, mas na verdade do hemisfério sul como um todo. E a gente já está operando com ela aí desde 2019, tá? E aqui um pouquinho mais de detalhes. O High Graphics a gente chama de Design Studio. A gente consegue ter uma produção em alta escala com tecnologia aí de impressão praticamente fotográfica, né? Então a gente faz desde o alinhamento ali, levantamento de informação, necessidade do cliente, passa por análise, desenvolvimento do layout, simulação em 3D, apresentação e aí refinamento, validação com o cliente, preparação de arte para impressão. Então é todo o suporte do início ao fim. Vamos lá, agora entrando aqui no nosso assunto, hoje, mais do que nunca, né, a logística, quem trabalha com logística ou quem contrata logística, acho que tem sido muito pressionado desde o início da pandemia, né, a gente vem sendo muito pressionado por custos, dado o impacto do diesel, né, principalmente nesse ano. Esse ano a gente já teve inúmeros aumentos, isso tem... Isso tem trazido muito desafio, e falar de custo com a transportadora já é algo que está ficando muito difícil, né? Então, as alavancas que a gente listou aqui para discutir ou para mostrar, né, para compartilhar boa prática, lógico que não tem todos os detalhes, mas com certeza é para fazer cada um pensar em como aplicar isso, né? Seja compra, seja logística, seja supply, cada empresa tem um layout diferente organizacional, mas trazer isso para pensar. Então, quais são essas 4 alavancas que têm trazido benefícios, né, de eficiência aqui, de redução de custo como um todo para a empresa, ou que a gente poderia e está explorando cada vez mais por serem boas práticas, né? Primeiro que eu vou cobrir aqui a logística colaborativa, depois os circuitos, o drop-in hook, que é a carreta parqueada, que não é tão comum ou tão explorada como deveria aqui no Brasil, mas é muito lá fora, e otimização, né, que é conseguir fazer mais com menos ali, realmente, como transportar mais, aumentar a ocupação do caminhão, né? Então vamos lá. Dentro da logística colaborativa, a gente tem não só o objetivo aqui de reduzir custo logístico, mas também como melhorar a sustentabilidade, né? Um dos maiores benefícios para os embarcadores, né, que está até aqui listado, é realmente a redução de emissão de CO2. Você não vai ter uma carreta, um caminhão, né, voltando ali ou fazendo alguma perna vazia. Então, a ideia da logística colaborativa junto com algum parceiro ou cliente, a gente tem sido muito
eu diria até agressivos aí em conseguir essa parceria com os clientes, porque é mais uma forma de vender sustentabilidade e vender parceria, né, uma parceria a longo prazo. Então, a gente cria essa cadeia uma cadeia de colaboração, onde cria-se, né, ali relação entre o embarcador, né, a WestRock, o outro embarcador e também o transportador. E nisso tudo, há inúmeros benefícios, né, para todos, né. Até recentemente saiu um artigo nosso aqui da WestRock, da área de logística, né, foi a Daniela Prieto, que é a nossa especialista em logística, que a gente tem uma redução aí quando a gente consegue garantir o frete retorno, né, para grandes distâncias, de 2 dígitos. Então, é um percentual muito, muito agressivo. Então, vale a pena muito investir tempo nisso. Outra coisa, com essa fidelização, garantindo o frete retorno, você consegue um melhor nível de serviço, você consegue essa redução de custo, como eu comentei, redução de emissão de CO2, né, menos caminhão rodando vazio aí na praça, e maior produtividade operacional. Para o transportador também é algo que a gente tem conseguido vender muito bem. Então, você tem a garantia do fluxo de ida e da volta, é por isso que você consegue uma negociação mais efetiva. Você visa ali uma maior produtividade da frota, né, se você trabalha com frota própria. Então, a gente operou um tempo uma parceria com uma empresa que tinha frota própria e reduziu muito o custo fixo deles, né, compartilhando o frete vazio deles. Redução de longos trechos com carga vazia na operação, já comentei, e visibilidade junto aos embarcadores para novas oportunidades. Então, a transportadora, ela consegue adentrar um outro potencial cliente via, nesse caso, a WestRock, né, mas podia ser qualquer outra empresa que está operando aí o colaborativo, né. Lógico, né, também existem desafios. Um deles aí, né, é identificar a malha ótima em cruzamento dessas oportunidades. Eu vou mostrar um pouquinho de como que a gente faz isso. Aliar as características das cargas. Então, hoje aqui na WestRock a gente tem o transporte de madeira, tem transporte de papel e tem o transporte do papelão do lado. E são 3 negócios diferentes, são 3 tipos ou até forma de trabalhar ali de carregamento, de descarregamento diferente. Então, isso tudo tem que estar muito bem claro e alinhado com o seu parceiro. O desafio também são as ineficiências, o tempo de carregamento e descarregamento. Então, a gente tem que buscar ou tratar como prioridade, como a gente já operou em alguns circuitos aí, chamando era carreta verde. A gente tinha até um selo, né, circuito colaborativo, e ela tinha prioridade no carregamento e descarregamento, porque a gente sabe que hoje é um gargalo em muitas empresas a área de carregamento e descarregamento. Então, ela é tratada com prioridade. E custos extras com ajudante ou outras adequações aí que são necessárias para a operação, tá? Aqui um pouquinho de como que a gente fez isso. Aqui, lógico, a gente tem uma questão de confidencialidade, a gente até escondeu aqui o nome da empresa, mas a empresa de segmento aí, ela compartilhou depois de um contrato de confidencialidade entre as partes. A gente criou no BI, né, no Power BI, uma ferramenta onde a gente conseguiu agrupar não, mas ali comparar, né, todos os nossos trechos de entrada e saída, origem e destino, né, e ele dá um match ali, ele cria falando, olha, para essa rota faz sentido ou não faz sentido trabalhar. E aí, com isso, a gente traz na mesa, né, e começa a conversar um pouco sobre custos, eleger qual que seria a melhor transportadora, se do cliente, se nós, para poder operar de forma aí, colaborativa, tendo ganho para todos, né? E aí é feito esse alinhamento com as transportadoras, é iniciada a execução e a medição dos ganhos, tá? Então, esse aqui é um exemplo de um nosso ali do mercado de embalagens, na verdade é de papel,
com uma indústria de bebidas, tá? E bens de consumo. Tá? Então, fica aqui até o nosso expert, que chama Marcelo, tá aqui o contato dele também. Quem achar que faz sentido, né? Eu falei um pouco da nossa operação ali, né? Mais sul, sudeste e uma planta no nordeste. Estamos abertos aí também a buscar mais parceiros. Hoje a gente ainda tem bastante oportunidade, apesar de estar nisso já há uns 2 anos trabalhando nisso. A gente ainda tem bastante retorno ali que tem oportunidade de casar rota. Legal? Então, aqui um pouquinho sobre a logística colaborativa, era isso que eu tinha. Eu vou migrar aqui dentro do circuito, lógico, objetivo realmente redução de custo e a melhoria da sustentabilidade das operações, né? Também é girar o ativo ao máximo sem ter nada vazio rodando, né? Isso pode ser feito, né, interno ou externo. Eu vou colocar aqui um exemplo que a gente tratou internamente. Então, a gente saía aqui do sul, passa pela fábrica nossa de Porto Feliz e pegava aparas, né, que é aquelas as aparas marrons que a gente chama OCC, que são realmente o papelão antigo, que a gente volta para o nosso circuito para reciclar. Então, a gente subia de 3 barras, deixava a carreta parqueada em Porto Feliz, o ativo já saía para ir no nosso fornecedor de aparas e já descia para 3 barras. E aí, nisso, a gente já tinha outro caminhão fazendo o circuito para pegar a carreta que foi descarregada e por aí vai. Então, a gente conseguia ficar com praticamente zero ociosidade do cavalo, que é onde estão os custos, né? Onde está o motorista, onde está os custos fixos, né? Onde está o motorista, a depreciação do caminhão, né? Que são os principais fatores aí de custo, né? Então, esse circuito, ele funcionou muito bem para a gente internamente. A gente também pode trabalhar ele de forma colaborativa. Então, a gente tem alguns clientes que a gente está abordando de poder entregar, lógico, com a mesma transportadora, aí alguns grandes players, a gente deixar a nossa carreta parqueada lá com a caixa de papelão, o próprio cavalo já pode fazer algum transporte para essa empresa, próximo ao nosso centro ali, né, ou Porto Feliz, ou Araçatuba, vai depender, para ele já poder pegar a nossa carreta e dar sequência, e montar esse circuito dinâmico, onde a gente tira o máximo do ativo, né. Como tudo, alguns desafios, tempo de atendimento com carregamento e descarregamento. Então, novamente, a gente tem que buscar o máximo de eficiência, e então é desafiador quando a gente tenta parceria com alguém que tenha um tempo ali de permanência do veículo, né, de muitas horas, às vezes até dias. Isso acaba inviabilizando, diminuindo o interesse, né, das partes. Então, a gente tem que tomar essa atenção. E também aí o sincronismo volumétrico, né? Então, talvez a gente não consegue 1:1, mas talvez 2:1, e aí a gente tem que ver como fazer isso para compensar para ambas as partes, né? E até para o transportador, se a gente entrar como um colaborativo. Legal. Indo para o próximo, a próxima alavanca, a carreta parqueada, né? Conhecida como drop-in hook também, a carreta parqueada. Então, é um modelo que a carreta, né, fica estacionada, né, na unidade, ou vazia, cheia. Então, a gente tem algumas questões, desafios ali de segurança, a gente vai cobrir já. Mas é um modelo que você ganha muito em eficiência, você tendo, né? Então, a gente opera isso hoje já em Porto Feliz. A gente tem lá mais ou menos quase batendo a casa de 60 carretas para quase o número de metade de cavalos, né? E a gente tem um escravo ali que fica
que fica rodando para manter as docas, né, sempre ocupadas. Mas o nosso desafio está sendo muito em encontrar parceiros para operar nesse modelo, né? Porque ele traz muita produtividade, mas não é um modelo que o mercado brasileiro ainda está preparado. Então, nossas unidades estão, e a gente tem colhido bons frutos, mas ainda tem muito mais potencial para colher se a gente conseguir ganhar o tempo na cadeia como um todo. Hoje a gente ganha muito dentro de casa, então a gente não segura o cavalo, né? O cavalo dessa nossa frota dedicada e operando com carreta parqueada, a gente não tem o cavalo ocioso, a gente realmente tem um escravo ali só para ficar operando entre as docas, e aí liberou, a gente já tem algum cavalo chegando de algum cliente para sair para outro, e aí a carreta já está carregada e estacionada ali, esperando só para ser coletada e ir para o destino final. Então, os benefícios internos, né, como eu expliquei um pouquinho aqui, é o ganho de produtividade na expedição. Então, dado aos desafios aí logísticos também, né, a gente não precisa esperar o cavalo, o caminhão parado ali na doca para a gente expedir, e sei que também não são todos, assim como nós, né, não temos área ilimitada para poder fazer estoque, a área é muito curta, né, muito pouca área para fazer armazenagem, então a gente precisa garantir o máximo de saída possível, e aí fica um pouco de estoque sobre rodas, né. Redução de custo atrelada à redução de tempo gasto em processo pré-realizado. Então, como eu comentei, o cavalo não fica parado ali esperando o tempo de carregamento, que varia, né, depender da carga, de 40 minutos a mais de 1 hora. Então, é um tempo ganho que ele pode ter ido já para outro cliente. E menos equipe, menos equipamentos necessários, né? Então, se a gente tem hoje essas 60 carretas parqueadas com um pouco mais de 30 cavalos, a gente com certeza, se fosse falar do negócio integral, a gente estaria falando, acredito que entre 50 equipamentos completos, e ainda a gente ia ter alguma perda de produtividade ali nas docas, né? Então, é um modelo muito eficiente. Benefícios com os clientes, então, reabastecimento constante, isso é o que a gente tem tentado vender e trabalhado com os principais clientes de alto volume para a gente operar com carreta parqueada, é que a gente pode deixar um estoque lá sobre rodas, maior assertividade na manutenção do estoque, então se ele tiver qualquer variação, flutuação de demanda, ele já tem um estoque ali um pouco mais adiantado. E aí, né, por fim, o estoque sobre rodas, ele otimiza também o espaço de armazenagem. Desafios, segurança da operação, então, como eu comentei, a gente estudou isso por meses, então compramos ali os equipamentos necessários para fazer esse carregamento, esse parqueamento, né, e desacoplamento do cavalo. É uma operação bem delicada, então um treinamento muito grande nos operadores, equipamento correto, processo muito bem definido, claro, porque você tem que fazer, né, o travamento das rodas, você tem que fazer, né, ali o içamento da carreta, e garantir que não há contato de ninguém nesse período, né, enquanto está sendo feito o carregamento. A gente dedicou quase que 1/4 das nossas docas para operar nessa operação, então isso trouxe bastante ganho de produtividade, sai direto da produção e já vai para essas carretas, não passa por um estoque intermediário, então teve um ganho logístico interno aí. Mas você precisa ter essas docas disponíveis, então no nosso caso, principalmente em Porto Feliz, temos essa opção. A operação é realizada ao ar livre, então sujeita a intempéries ali também, assim como quase todos, e aí também, né, tem que haver esse alinhamento, né, entre sincronia entre demanda comercial, consumo da produção e armazenamento. Então aqui é um grande desafio, porque não são todos os clientes que têm área disponível ou que estão dispostos a estudar isso. Então tem que ser feito um trabalho grande de convencimento, porque o benefício, como eu comentei, além do financeiro, tem também o de sustentabilidade,
porque, de novo, você está girando mais o teu ativo e ganhando ali também a otimização da tua frota, né? Legal. Bom, sobre carreta parqueada, o que eu queria trazer era isso. E aqui, por último, falar um pouquinho da nossa última alavanca, que é a otimização. Então, a WestRock, ela vende isso para os nossos clientes, né? Dada a nossa caixa ali, a gente consegue ter um teste, né, de compressão bom, a gente consegue diminuir o tamanho da caixa, isso gera mais, você consegue utilizar mais o veículo, né? Então, se você consegue aumentar a tua ocupação em 5%, é 5% de savings na veia que você tem, porque você está transportando 5% a mais sem ter que agrupar isso para depois fazer um outro transporte, né, um outro frete. Então, além da gente vender, a gente também internamente tem que praticar isso. Então, a gente tem uma torre de controle, né, desde já alguns anos, acho que mais ou menos uns 3 anos, e dos últimos 2 anos para cá a gente aumentou em 5% a nossa ocupação. 5%, né? Assim, parece pouco, mas 5% da conta frete, que hoje é uma das nossas top 3 aqui, é um valor muito expressivo e que ajuda a mitigar um pouco, né, a reduzir um pouco o impacto da inflação que a gente tem sofrido. Então, qual que é a ferramenta, né, para isso, né? Lógico, uma ferramenta, existem várias ferramentas de mercado aí para otimização de carga. A gente utiliza uma aqui que é da própria Kiwi, mas para papel a gente não tem, a gente criou algo dentro do próprio Excel, que é uma carga um pouco mais simples de fazer a otimização, dado ao peso, porque ali a gente estoura por peso e não por volume. E além de ter uma boa ferramenta, processo robusto, porque sempre vai ter, né, pedidos de exceção para atendimento de cliente. Lógico, isso deve acontecer, tem que acontecer, e independente se é necessidade do cliente, erro de quem seja, tendo esse fluxo, fica claro, evidente, registrada, que foi aprovado. Mas só de você criar um processo e tendo um fluxo de aprovação para um caminhão de baixa ocupação, você reduz em muito essa prática, né? Então você acaba blindando ali a tua operação para deixar operar no máximo, no limite ali de carga possível. Então ali, né, além disso, né, ali como desafios, o que a gente tem hoje? A gente vê, hoje temos uma torre, e com ela que foi possível a gente compartilhar a boa prática, foi possível criar uma metodologia, treinamento, um processo robusto e harmônico para todas as unidades. Então, ela trouxe muito benefício, e um deles é esse. Outro desafio que a gente tem é a exigência dos clientes. Então, nem todos trabalham com empilhadeiras de grande porte, talvez nem empilhadeiras eles trabalham com outro sistema, que aí precisa de não pode, né, ter double deck, né, não pode ter 2 empilhamentos, então isso acaba atrapalhando a nossa meta de ocupação, mas em sabendo disso também, isso tem que estar na precificação, né? Aí, né, desafio lógico, urgência, por isso do fluxo, e disponibilidade de frota também, você aumentando a tua ocupação, você consegue também ter menos, né, uma utilização mais saudável ali da tua frota, né? Basicamente, o que eu queria trazer era isso. Então eu deixo aqui meu contato, não sei se a gente vai ter abertura aqui para pergunta, e o Rodilson me ajuda, mas tem aí o meu contato, e também do Marcelo Assis, que é o nosso especialista em logística, que tem operado muito bem os nossos circuitos aí colaborativos. Excelente, obrigado aí, tá, o Vinícius, pela excelente apresentação, né, principalmente falando um pouquinho de processos associados voltado, né, para maior eficiência e da atuação de vocês na WestRock.
Eu queria até, a gente falou bem no início lá sobre o e-performance, os materiais e assim por diante. Eu queria que você pudesse até falar, dar uma palhinha um pouquinho sobre qual que é o diferencial, né, do e-performance, né, do papel, até para trazer um contexto mais relevante da atuação da West Rock na área de embalagens, né, e principalmente também uma outra dúvida em relação ao que você falou inicialmente da logística colaborativa. Você explicou claramente para a gente, né, que traz maior sustentabilidade, principalmente no retorno, principalmente considerando que a gente precisa fazer toda a parte de mensuração e compensação de CO2, né, nessa parte de ESG. Gostaria que você pudesse falar como é que vocês têm feito isso também, né, dentro desse contexto de estar sempre procurando, não só com o e-performance, utilizar materiais que garantem a embalagem melhor, mas também, né, nesse contexto de sustentabilidade, em se preocupar com esse contexto de ESG que está se tornando uma voga bem importante nesse momento. Legal. Obrigado. Bom, então vamos lá. Primeiro aí pelo nosso papel, né, o High Perform, ele por estar... E tem um mix, né, diferente entre fibra reciclada, fibra virgem, né, a nossa receita ali, ela traz uma resistência maior do que a média do mercado, então a gente consegue ali uma otimização, né, uma utilização de menos gramatura por metro quadrado de caixa, então com isso a gente já consegue fazer, né, caixas menores que vão garantir a segurança para o produto e que, por outro lado, também vai refletir numa maior ocupação do caminhão, né? Então, aí, por si só, a gente já consegue ter um pouco essa pegada, né, de foco, né, em ESG, dado essa característica de maior produtividade do nosso papel. Dentro do colaborativo, Rodilson, então, acho que é bem isso. O frete, para simplificar, ocupando o frete retorno, além do custo, cara, é muita economia ali em questões de... Economia não, desculpa, é muita emissão evitada de CO2, né? Você tem um ganho ali em produtividade enorme, você tem um ganho significativo de custo, mas esse de CO2 ele é sine qua non aí na nossa vida hoje, e para mostrar que realmente a gente não está apenas falando, mas está agindo por isso, né? Então a gente tem hoje aqui, acho que 2 cases, eu não posso compartilhar o nome, mas assim, a gente operou foi um pouco mais de 1 ano, o outro a gente operou, acho que uns 7 meses, e a economia ali em emissão foi das centenas de milhares de CO2, então foi muito impactante, e é isso que a gente está vendendo junto agora com a nossa caixa, vendendo a solução também logística, para também fidelizar os nossos clientes e ajudá-los nessa pegada. Então também a gente tem a nossa fórmula, né, de como calcular isso, a gente ajuda, a gente faz todo o processo para vender o processo do início ao fim. Excelente. Dentro do contexto das alavancas, né, você trouxe para a gente um pouco falando de circuitos logísticos. Eu queria até entender um pouco mais, porque o circuito logístico deixou claro que busca alinhar a ociosidade, né, que vocês têm com a produtividade. Como é que é feito essa identificação, inicialmente, né, entre aquele que está ocioso e aquele que tem produtividade, e principalmente como é feita essa colaboração para que ele se complemente associada aos circuitos logísticos que tem aplicado na West Rock? Legal, tá bom. A ociosidade, hoje pela torre de controle, a gente tem, por placa de veículo, o quanto de tempo que ele perde dentro da fábrica, tá? Então, e por etapas, tá? Desde a chegada dele, o quanto tempo que ele está esperando para carregar, o quanto tempo ele está carregando, o quanto tempo ele tem de emissão de nota fiscal, o quanto tempo que ele levou para sair. Então, com isso tudo, a gente consegue pegar quais são os clientes mais críticos, quais são as rotas mais críticas, e aí casar, né, com os pontos, talvez, que a gente tem ali de proximidade. A gente, para fazer, então assim, a gente consegue ver quais são as maiores ociosidades aí, e aí os pontos de coleta, a gente faz não é nada muito complexo, a gente faz um ABC de todos os nossos, a gente chama de dropping points, né, de todos os nossos pontos de entrega,
e a gente vê quais são os 80%, né, onde a gente tem mais repetição dessa entrega e tenta casar ali com a ociosidade para criar um circuito. Então, avaliando as maiores entregas com a nossa maior ociosidade. Basicamente é isso. E para finalizar, bem rápido, minha última pergunta, né? Você até falou do conceito aí de drop hook, que é a carreta parqueada. Eu queria entender, até porque você deixou bem... por mais que eu seja um profissional de logística, não é um assunto também que eu estou muito familiarizado. Então, claro é que você deixou bem claro que a aplicabilidade no Brasil ela é bem pequena. O que você acha que falta, né, desse plano de convencimento para que isso seja um pouco mais distribuído em relação a essa operação? É um plano de convencimento mais com os clientes? É um plano de convencimento mais com os motoristas? O que você acha que falta para que esse mesmo conceito tenha uma aplicabilidade maior aqui no Brasil também? Tá. É mais com os clientes, tá? Eu não vejo resistência das transportadoras, nem dos motoristas. O ponto aí é que quando as nossas fábricas nascem, elas não nascem prontas para ter uma área de parqueamento de carreta, né? Então, muitas das vezes que a gente tem encontrado o desafio, é a limitação física. É o cara ter uma área, né, a empresa ter uma área que você pode disponibilizar 3, 4 carretas que ela vai ficar lá parada com segurança. Então, é a nossa infraestrutura mesmo, é a forma como a gente projeta as fábricas, elas não são desenhadas para comportar isso. Então, aí começa o nosso trabalho de criatividade para entender se há algum centro, né, algum depósito próximo, algum posto próximo, alguma situação que a gente consegue contornar a situação. Mas esse tem sido o nosso maior desafio. E segurança, tá? Porque tem que ter um investimento grande também, grande que eu digo ali, mais em tempo, para você treinar operador, ter processo, para que essa carreta parqueada, né, vai entrar uma empilhadeira na carreta, né? Então, você corre um risco grande se você não fizer bem feito. Excelente, tá aí. Obrigado, Vinícius, pela disponibilidade, está compartilhando esse tema bem importante para a gente, deixando claro que o Vinícius falou um pouquinho para a gente sobre processo logístico projetado para maior eficiência. Então, agradeço a disponibilidade que você nos trouxe aí para esse tema aqui para o Supply Chain S&OP Summit Brasil 2022. Obrigado, bom evento a todos. Tchau, tchau. Pessoal, dando continuidade, a gente vai para um pequeno intervalo e vamos dar início daqui a pouquinho ao nosso último painel do dia, que a gente vai ter um tema falando um pouquinho sobre torre de controle. Voltamos já já.